Olá, meus amigos, muito bom estar com vocês nesta noite de domingo para esse nosso estudo, essa nossa leitura do nosso Livro dos Espíritos, o qual semanalmente a gente faz o estudo de uma passagem, de uma pergunta com a sua resposta do nosso querido Livro dos Espíritos. A pergunta que caiu para hoje foi a questão de número 764. É uma pergunta com uma resposta exata. Então dispensa o meu comentário nesta noite, porque cabe a cada um de nós escutar quantas vezes for necessário para que possamos compreendê-la e possamos, quem sabe, refletir sobre o que for dito esta noite com o nosso íntimo. Então, por meio disto, dessa certeza que a gente está no caminho certo, esse caminho do nosso estudo, do nosso autoconhecimento, do nosso aprender, nós damos por início a esse trabalho de hoje. Então, a questão que nos veio foi por sorteio da semana passada. Eu fiz a impressão da pergunta com o comentário do Milanês, porque para a questão de ser noite, enfim, por ser mais fácil a minha leitura. Mas está tudo aqui, questão 764. A pergunta que veio foi do capítulo 6, da lei de destruição, pena de morte. E Kardec faz a pergunta aos espíritos. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a lei de Talião? E assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação desta pena? E o Espírito de Verdade responde a Kardec: tomai cuidado. Muito de vós tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de Talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo que haveis pecado, nessa existência ou em outras. Aquele que foi causa de sofrimento para seu semelhante, virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito de sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai os vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe das ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei-o bem. E o nosso querido Espírito Milanês comenta essa resposta desta forma. Pena de Talião. O olho por olho, dente por dente, do Velho Testamento, não pode ser interpretado como sendo para se exercitar a justiça humana. A pena de Talião, somente um pode exercê-la: Deus. As mãos humanas não têm autoridade para fazer justiça com ninguém. Os que servem de motivo de escândalo sofrem as consequências desse mesmo escândalo. O grande arquiteto do universo criou leis, e essas leis são aplicadas onde quer que seja, apresentando-se como justiça. O homem moderno, no dizer dele mesmo, deve entender suas próprias necessidades de compreender seus semelhantes e com eles aprender o avanço da vida, para que possa viver em paz. Jesus disse que quem mata com a espada, por ela perecerá, desautorizando o homem como instrumento dessa justiça. Ele se referia à ação da lei universal. Quem cobra do violento é a lei de Deus, não os homens. Jesus tanto falou do perdão, como perdoou em todos os passos da sua vida generosa. A vida é uma plena semeadura, onde
colhemos o que plantamos. A lei nos vigia constantemente. Graças a Deus, a lei universal anda conosco todos os instantes, nos ajudando a compreender a lei do amor. Anotemos o escrito em Lucas, no capítulo 3, versículo 11. Então, respondendo, lhes disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Não se restringe Jesus somente àquele que nos ama, mas refere a quem tiver necessidade de veste e fome. Isso inclui igualmente os próprios inimigos. E é esses que devemos procurar amar com mais segurança, para que eles compreendam que todos somos irmãos. Eis aí o perdão ajudando a quem nos faz o mal, a quem nos calunia e fala mal de nós. Jesus, ao falar da espada, não queria dizer que deveríamos aplicar a pena de talião, sabendo ele que essa pena somente Deus pode e sabe aplicá-la, como correção a seus filhos. Devemos estudar sempre, pesquisar todos os dias e orar constantemente, para que não caiamos em tentação de usarmos as coisas indevidamente. Estamos avançando para uma nova era, nos aproximando para a luz do amor mais puro. Está se contemplando o ciclo de uma era, para que ganhamos assim uma era mais feliz. É de ser feita uma limpeza no planeta, de modo que herdará a terra somente os homens de boa vontade, arrependidos, passando a pagar o que devem, mas sem fazer mais faltas, trabalhando dentro de si para encontrarem a luz do amor, tendo como fonte divina e inesgotável a luz, que por ser parte da luz de Deus. Jesus nunca usou de violência com ninguém. Ele foi todo amor, deixando os preceitos de luz para que possamos entender a lei e vivê-la. Muitos estudam o Evangelho, mas acabam como nos fala Lucas, no capítulo 2, versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Atentemos, todos os dias carregamos o pergaminho de Deus conosco. Respeitemos sempre o livro sagrado, mas o melhor é compreendê-lo, pois somente com a maturidade as suas letras são transformadas em luz. Assim, as almas passam a entender a boa nova do Cristo em espírito e verdade. Cuidado com a letra que mata, somente o espírito vivifica. Bem, meus irmãos, que essas palavras que foram proferidas essa noite, lidas por meio do nosso livro dos Espíritos, possa ser refletida por cada um de nós no seu íntimo, antes de dormirmos, que tentemos compreendê-las e permitamos dar um passo a mais no nosso entendimento espiritual, no nosso entendimento do nosso dia a dia, para que assim possamos se engrandecer, não só como nós, como espíritos, mas também como irmãos terrenos, vivendo todos juntos aqui em busca da melhora e da perfeição. Muito obrigado pela presença de todos, que todos possam ter uma boa semana e acreditando sempre e tendo esperança em dias melhores. Trabalhemos, estamos com as ferramentas em nossas mãos. Em nome da Associação Espírita Irmão Percival, desejo a todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Que assim seja.